o professor Newton dos Anjos, que vai falar sobre ESG e integração justamente com a área de recursos humanos, tema este que está ligado com a governança, saúde e segurança do trabalho, fora, naturalmente, a parte de negociação coletiva e toda a temática da diversidade de engajamento para que a gente possa aplicar cada vez mais o ESG nas companhias. Meu amigo Newton dos Anjos, seja muito bem-vindo aqui a este seminário da Editora Mizuno. Fiquei extremamente feliz de poder também, na sua concorrida agenda, contar com a sua participação nesse início de ano. E quero, não só em meu nome, mas também aqui da própria editora, agradecer pela gentileza de estar conosco, então, aqui, falando de um tema que está na pauta praticamente de toda a semana da mídia, que é o ESG. Meu amigo doutor e professor Ricardo Calcini, é um prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço muito o convite. Para mim é uma honra, uma felicidade de estar falando para esse primeiro seminário da Editora Mizuno. E também, meu especial bom dia a todos que estão nos assistindo, todos os profissionais da advocacia, estudantes e não profissionais da advocacia também, que se arvoram a discutir o tema ESG, porque é um tema de extrema relevância para o nosso país, de extrema relevância para todas as companhias. Meu especial bom dia a todos e fico muito feliz e honrado de estar aqui. Perfeito. O pessoal do feedback aqui, do backstage, vai estar te auxiliando com a apresentação, que depois vai estar disponível para todos. Lembrando, pessoal, que o certificado da validação da carga horária vai ser emitido a partir do momento que nós vamos aqui circular, então, a lista de presença, e fiquem à vontade desejando para poder trazer também as perguntas aqui ao professor Newton dos Anjos. Meu amigo, com a palavra, excelente palestra, e daqui a pouco eu volto para a gente poder, então, fazer o encerramento do seu bate-papo. Até mais, obrigado. Perfeitamente. Ok, estamos online agora, estamos já no nosso ambiente. Bom, eu quero, antes de iniciar essa conversa que eu quero ter com vocês, obviamente é uma conversa, não é uma palestra, nós temos aí 30 minutos para falar sobre o tema. Eu queria falar um pouquinho do meu background acerca dessas questões empresariais. Primeiro que eu queria falar um pouco do meu currículo. Eu sou um advogado que não sou essencialmente uma advocacia eu não faço essencialmente uma advocacia de partido, eu sou um advogado na área empresarial e a minha especialidade é business, praticamente business. Então, essa questão me dá uma visão e uma oportunidade e um sabor muito bom de falar sobre a questão ESG, né, ou ESG, como queiram falar, para que e como ela impacta nas organizações de uma maneira geral. Pois bem, para falar de ESG, para falar de ESG, nós precisamos primeiro falar efetivamente o que significa essa expressão, o que significa esse tripé, o que significa, de fato, ESG. ESG, traduzindo para o nosso literal português, é Environmental, Social and Governance. Ou seja, ou melhor, essa é a expressão em inglês, que traduzido para o português é ambiental, social e governança. Eu deixo aqui, aproveito para deixar meu WhatsApp profissional e também falar um pouco das minhas redes sociais, que é anjosnewton.advocacia, que é o Instagram. Pois bem, quando nós falamos de ESG ou ESG, que é a ambiental, social e governança, nós precisamos adentrar, e muito rapidamente, porque nós quase não temos tempo, a questão do surgimento desses três pilares, né? O próximo slide, por favor. Nós não podemos esquecer, efetivamente, que esse tema é um tema que vem sendo discutido no mundo desde 2004, especialmente com essa sigla ESG ou ESG. O primeiro a falar, de uma certa forma, nesse ambiente de discussão foi o saudoso secretário da ONU, Kofi Annan. Ele trouxe, naquela ocasião, em 2004, uma discussão com 50 CEOs de instituições financeiras, e ele fazia a seguinte pergunta: como nós, da área empresarial, como a área empresarial vai lidar
com as questões que estão em volta do mundo. Nós precisamos olhar para o capitalismo consciente. As empresas, obviamente, têm o objetivo de lucro. Aliás, quanto mais lucrar, melhor. Mas como se lucra efetivamente olhando a questão que passe pelo crivo da proteção da sociedade. Essa foi a mensagem deixada pelo Kofi Annan em 2004. Em 2005, nós já tivemos uma conferência chamada Who Care Wins. Essa conferência traz também uma discussão com as instituições financeiras e, dentro desse ambiente, se discute como nós vamos inserir a proteção ambiental, social e de governança, e nós estamos falando disso de sustentabilidade, no ambiente das instituições financeiras. E aí nós tivemos ali em 2005 a nossa conferência Who Care Wins, que disse, olha, nós precisamos inserir essa situação no mercado financeiro, as empresas que participaram, ou melhor, as instituições financeiras que participaram, fizeram um trabalho para tentar fazer a inserção dessas questões de sustentabilidade no mercado financeiro, e eu já vou falar logo em seguida para entender por que essa questão da inserção no mercado financeiro é importante para o ESG. Próximo slide, por favor. Ato contínuo, nós tivemos também a Agenda 2030, com o Pacto Global da ONU, que são os princípios orientadores do Pacto Global, que são pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Eu quero parar aqui só para dizer uma coisa muito rápida sobre essa Agenda 2030. Obviamente que o tema é extremamente relevante, um tema extenso, né? E eu, se começasse a falar do Pacto Global da ONU, sobretudo da Agenda 2030, que é a ODS, nós levaríamos aqui mais de 2 horas só falando disso. Mas o importante é dizer o seguinte, olha, se há uma nova ordem mundial, essa ordem mundial passa pela sustentabilidade do planeta. E em todas as esferas. Nós não podemos nos desgrudar dessa questão de sustentabilidade do país. Nós não podemos nos desconectar da questão da desigualdade social no mundo. Nós não podemos nos desconectar do meio ambiente, da garantia do futuro para as próximas gerações. Não podemos nos desconectar da questão relacionada à corrupção. Essa é a nova ordem mundial, que obviamente atinge toda a sociedade e seguramente reverbera para as empresas e atinge seguramente o business. Quando nós estamos falando dessa Agenda 2030, ela cai diretamente nas ações de responsabilidade social das companhias. E é uma responsabilidade social que ela vem com um viés social, sim, de contribuição, mas ela vem com viés de melhoria das condições empresariais, sobretudo no que diz respeito ao crescimento e captação de recursos, que nós vamos ver a seguir. Por favor, o próximo slide. Essa questão, já discutindo um pouco do surgimento do ESG, nós estamos falando de uma situação que vem à baila neste momento, principalmente, eu diria que do ano de 2020 para cá, há uma pergunta que não quer calar. O que mudou? O que está mudando? Por que eu pergunto isso? Porque a questão ambiental, nós já falamos das alterações climáticas no mundo todo desde 1850, que é o processo de industrialização. Na Europa, nós tivemos ali a questão de estudos relacionados à alteração climática. No Brasil, alterações climáticas, perdão. No Brasil, nós temos uma legislação ambiental que é extremamente rígida. Essa legislação, ela reverbera por quase todo o mundo, Europa, Estados Unidos. Nós temos a questão da responsabilidade objetiva, temos a lei de crimes ambientais, que são crimes que realmente trazem uma penalidade bastante dura se comparada com outras questões nesse ambiente criminal. A questão da governança também é uma questão que já vem há muito tempo. Nós tivemos nos Estados Unidos
e todos lembram a questão do mercado imobiliário, aquele escândalo com aquela empresa Heron e tal, e que trouxe a lei Sarbanes-Oxley para os Estados Unidos e para o Brasil, trouxe, obviamente que não diretamente, mas é uma repercussão na questão da lei de crimes ambientais aqui no nosso país, né? E a questão social, nós temos ali a Constituição Federal, o Código Civil, alguns outros instrumentos falando sobre a responsabilidade social. Mas isso já existe há muito tempo. O que muda? Por que nós estamos nessa febre que o professor Calcini nos trouxe agora, principalmente no que diz respeito ao fato do tema ESG estar na pauta das companhias, na pauta diária das companhias? Eu diria que não tem hoje uma grande empresa que não fale em ESG, né? E as médias e menores também estão começando a falar em ESG. Mas se nós já temos todo esse cenário, o que mudou? Próximo slide, por favor. E aí, talvez, eu diria, na minha opinião, certamente, mas eu gosto de falar talvez, o que muda efetivamente é aquilo que nós falamos lá atrás. A inserção da questão ESG no mercado financeiro. Em 2020, né, a BlackRock, o maior fundo de investimentos do mundo, a gente costuma brincar dizendo que se a BlackRock fosse um país, ela só seria menor do que a China e os Estados Unidos. Daria para comprar algumas vezes o nosso país, os fundos administrados pela BlackRock. Pois bem, ela anunciou que a partir de 2020 somente investiria, ou melhor, somente administraria títulos sustentáveis. Títulos que efetivamente olhassem para a sustentabilidade. Diretamente falando, olhassem para o ESG. Isso quer dizer, exatamente, que a BlackRock só empresta dinheiro, e numa fala um pouco mais literal, para as empresas que investam em sustentabilidade. E só administra fundos de empresas que investam em sustentabilidade. E veja que interessante essa condição, porque uma administradora de fundos como a BlackRock, que é a maior do mundo, tomando uma atitude como essa, obviamente, várias outras administradoras seguem o mesmo caminho. É natural que essa questão aconteça, né, por conta até de uma questão de mercado, né? E você pode passar para o próximo slide, por favor? No Brasil, obviamente, eu trago um exemplo aqui, essa questão não é diferente. Essa questão não muda, né? Nós vimos a B3 lançando um fundo específico para empresas que investam na questão da diversidade, né? Sobretudo no que diz respeito à diversidade de gênero, que são mulheres nos cargos de liderança, né? E vários outros fundos colocando aportes, ou melhor, disponibilizando aportes financeiros somente para as empresas que efetivamente investam em sustentabilidade. Obviamente que nós estamos falando de fundos de investimento que valorizam uma parte ou outra do tripé ESG. Neste caso, nós estamos falando de diversidade, né? Quando nós falamos da BlackRock, é todo o ambiente de sustentabilidade. E nós temos alguns fundos que falam na questão ambiental. Isso muda sobejamente o mercado. Muda por quê? Porque nós não estamos falando em benevolência, nós estamos falando na possibilidade de investimentos mais baratos para as empresas que investam em ESG. De certa maneira, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que investir no meio ambiente, que investir na desigualdade social, que investir na governança, questões relacionadas à prevenção da corrupção, gera recursos. Porque, no fim das contas, buscar investimentos mais baratos é, de fato, o recurso que as empresas têm a partir do investimento no tripé ESG. Então, isso muda e a agenda deixa de ser uma agenda social para ser uma agenda business. Obviamente que, para nós, olhando para tudo isso, nós vemos uma convergência. E qual é essa convergência?
a sociedade ganhando com o investimento das companhias e as empresas ganhando com a captação de recursos. É o mundo perfeito. Por isso que nós dissemos, o ESG ou o ESG veio para ficar. Não é somente uma moda empresarial, como foi a reestruturação, reengenharia e tantos outros que já passaram por nossos tempos aí de companhia. Ela veio para ficar, porque tem um viés de proteger a sociedade e, ao mesmo tempo, gerar recursos mais baratos para as companhias. Eu acho que essa mensagem é que o empresariado de grande monta já percebeu, né? E, aos poucos, isso está reverberando para as empresas menores e, obviamente, as empresas maiores acabam estabelecendo metas para os seus fornecedores, né? No meu escritório, por exemplo, eu já tenho metas relacionadas à questão da governança. Eu tenho lá um programa específico relacionado à questão de compliance, né? Já estou olhando como é que eu posso contribuir para as questões ambientais e tudo mais, por exigência, obviamente, das companhias das quais eu presto serviços. Então, essa mensagem é muito importante que se tenha, né? ESG não é só uma agenda para a sociedade, é uma agenda empresarial também. Vamos para o próximo slide? E é isso que eu estava falando, né? Esse slide meio que repete o que eu dizia inicialmente, a questão da possibilidade de captação de recursos mais baratos. Nós tivemos em uma empresa de papel e celulose que anunciou que fez uma captação de recursos a 3% ao ano a partir do lançamento de bons sustentáveis. E é interessante, né, quando a gente fala de captação de recursos, quando se vê os bancos emprestando a 10%, nós tivemos essa companhia que fez aí uma captação a 3%, que é extremamente diferenciado de mercado e gera recurso. Próximo slide, por favor. No fim das contas, do que nós estamos falando efetivamente quando nós tratamos dos pilares ESG, né? Na área ambiental, obviamente, nós estamos falando de redução das emissões de carbono, uso consciente de recursos naturais, gestão de resíduo e uma série de outras questões, inclusive a eficiência energética. O que é importante dizer dentro desse cenário? Muitos acham que investir em ESG é caro. Eu vou ter que aportar um grande recurso que eu não sei efetivamente onde eu vou captar esse resultado, né? Obviamente, relacionado ao mercado financeiro, enfim, à disponibilidade dos recursos. Mas é importante a gente dizer que existem muitas ações que são simples. Eu trago aqui um exemplo de um grande supermercado que fez um estudo da sua eficiência energética e percebeu o seguinte, que se ele colocasse uma clarabóia dentro do supermercado, ao custo peanuts, digamos assim, por um grande supermercado, ele conseguiria reduzir 30% do gasto de energia, e ele o fez. Ele trabalhou na eficiência energética e conseguiu, efetivamente, reduzir o gasto de energia, obviamente, pagando menos e, seguramente, dando o mesmo conforto aos seus clientes e tudo mais, e ajudando a sociedade. Um outro ponto que nós podemos falar é a questão social, né? A questão social, nós temos saúde, segurança, condições de trabalho, diversidade, direitos humanos, geração de valor para as companhias. A questão social ela é extremamente ampla. E a gente não falou no slide anterior, mas é muito importante a gente dizer o seguinte, quando eu falo de ambiental e falo de governança, nós temos ali a lei de crimes ambientais e temos também a questão da lei anticorrupção. O social, nós não temos um enforcement claro. Nós temos lá, obviamente, a Constituição e o Código Civil, mas não há um enforcement claro. Por isso, dentro dessa seara estão as maiores oportunidades. E ali a gente tem um cenário de que as empresas não, eu diria que muitos imaginam que a diversidade, por exemplo, que é uma questão relevante dentro dessa agenda social, ela é apenas uma benevolência, né? Eu diria que é interessante quando a gente começa a olhar profundamente essa questão. Quando eu falo de diversidade numa organização, eu estou falando na inclusão, obviamente, de pessoas que podem contribuir diretamente para o negócio. Veja que interessante. A partir do momento em que eu tenho uma pessoa dentro de um grupo
que, de uma certa forma, é considerado minorizado, eu tenho uma visão efetiva desse grupo. E o meu produto, muitas vezes, não atinge aquele grupo por conta da visão diferenciada que eu deveria ter dentro daquele grupo. Veja que interessante, eu vou dar um exemplo. Tem uma empresa, enfim, eu não sei, eu vi no jornal, mas enfim, tem uma empresa, não vou dizer o nome, ela contratou uma pessoa com deficiência visual porque ela tinha uma dificuldade. Ela precisava criar um produto, um software, que atendesse as pessoas com deficiência visual. Agora, eu que não tenho deficiência visual e qualquer outra pessoa que não tenha, não consegue atingir a necessidade do deficiente visual. E essa contratação fez com que esse profissional com deficiência visual conseguisse desenvolver um software para atingir esse público. Veja que interessante. E esse software bomba, obviamente. É uma questão de visão, é uma questão de ter inserto dentro de um grupo, né, pessoas que possam contribuir para atingir toda a sociedade. Isso é extremamente relevante, isso é extremamente importante. Isso sem falar no consumidor, que hoje é o consumidor exigente, do jeito que é, nós sabemos, eles muitas vezes eles não se associam a uma determinada marca por conta de trabalho escravo, por conta de racismo, por conta de etarismo e uma série de outras situações ligadas à diversidade. Eu falei só de diversidade, nós temos várias outras. A questão da governança, obviamente, nós estamos falando ali na questão relacionada à corrupção, falamos de compliance, LGPD, falamos de uma série de questões, mas é importante dizer também que o nosso país basta de corrupção, né? Nós precisamos investir diretamente nessa cultura anticorrupção e, de uma certa maneira, o investimento dessa questão gera recursos para as companhias também, e nós sabemos também que hoje vários estados aí não contratam, várias organizações públicas não contratam empresas que não têm um programa de integridade, programa de compliance e diretamente essas questões. Perfeito? Vamos para a próxima? Próximo slide, por favor. Interessante. Muito obrigado. E aí, né, caminhando aí para a nossa discussão, nós estamos falando da área trabalhista. Aliás, o seminário é trabalhista. Então, por esse motivo, eu trago ali alguns exemplos efetivos da aplicação do ISD dentro das companhias com foco na área trabalhista. Obviamente, nós poderíamos falar um monte de questões ambientais e de governança, mas sob o ponto de vista de anticorrupção, mas esse não é o viés nesse momento que nós estamos no seminário trabalhista. A questão do ISD e a saúde do colaborador. Hoje nós sabemos que existe uma preocupação muito grande das organizações empresariais em relação à saúde dos seus empregados. E não só dos empregados, mas dos prestadores de serviços e demais fornecedores e tudo mais, né? Aliás, o custo da saúde no país hoje é um absurdo, nós sabemos disso, né? E temos, do outro lado, também uma cultura efetiva de que o médico hoje, ele medica, né? Mas a pergunta que se faz é, ele trata, né? Eu não estou fazendo crítica ao sistema brasileiro, mas se nós olharmos na nossa volta e já perguntando, por que nós temos tanta farmácia assim? Né? No meu bairro aqui deve ter umas 30. Eu não sei, a quantidade de farmácias no país é muito grande, né? Há um indicativo de que há a medicação ao invés do tratamento. Ou, então, né, a medicação em maior quantidade ao invés do tratamento. Né? E quando se fala da saúde do colaborador, já existem algumas empresas olhando para essa questão. Olhando para essa questão e dizendo o seguinte, nós precisamos ter um conceito que é antigo e que o SUS também está pensando nisso, e já está fazendo isso, a questão do médico de família. Ele precisa conhecer, né, aquele empregado, precisa conhecer melhor aquela situação, para que ele possa efetivamente tratar ao invés de medicar. Né? Porque, às vezes, a medicação é apenas paliativa, e a gente sabe disso, né? E muitas empresas dizem, olha, eu estou olhando agora para a saúde do trabalhador e estou tentando olhar para a saúde dele e não só dele, da família toda. Por quê?
Imagine o seguinte, o cidadão vai no pronto-socorro, ele recebe uma medicação, aí passa mal no outro dia, ele vai no médico que não conhece ele nem a família, e o terceiro dia ele vai num outro lugar que também não tem um histórico efetivamente médico desse paciente, por óbvio, né, o tratamento fica prejudicado, e essa é uma questão bastante relevante que as empresas já estão olhando para isso, né? A outra questão é a síndrome de burnout, desculpa. Essa síndrome já alçou o patamar de doença profissional, e nós sabemos que hoje a sociedade está muito preocupada com isso, que essas doenças psicológicas estão afetando muito o ambiente de trabalho, e muitas empresas já estão com programa para trabalhar essa questão de uma forma muito intensa, entender melhor o seu colaborador e efetivamente tratar essa patologia que está presente com frequência hoje no meio ambiente de trabalho, né? Eu estou falando da parte social e também ambiental quando eu falo disso, porque aqui eu estou falando do ambiente de trabalho de uma maneira geral, que é afetado pelas patologias que os empregados eventualmente, ou colaboradores eventualmente têm. Próximo slide, por favor. Ok, uma coisa que é importante, que muitos acabam não enxergando, a questão das negociações coletivas, né? Nós sabemos que hoje o sindicato tem um poder enorme, né? E conjunto com a empresa, o poder fica maior ainda. Nós temos um dispositivo constitucional que fala, desculpa, um dispositivo da lei da reforma trabalhista, né, que traz ali a supremacia do negociado sobre o legislado. Obviamente que tem algumas restrições que estão previstas ali na reforma trabalhista também, mas hoje o poder das instituições, sejam elas as empresas e sindicatos, é enorme. Eles podem negociar aí inúmeras situações que trazem um diferencial para as empresas e para os trabalhadores, e, obviamente, com foco nesse ISD. Veja que o Sinduscom é um exemplo aqui, eles trouxeram uma discussão sobre a questão da inclusão das pessoas com deficiência e a questão do combate à violência doméstica. Veja que esse é um câncer que assola a nossa sociedade e precisa ser combatido, né? Agora, quem imaginaria que efetivamente essa discussão viria para uma negociação coletiva? Porque ninguém admite, né, que efetivamente se tenha um problema dessa natureza entre os empregados da companhia. Mas nós temos. A companhia é uma extensão da sociedade, né? O que tem na sociedade tem dentro das companhias também. Então, essa é uma visão importante ali do Sinduscom. Tem outros sindicatos também, como os metalúrgicos São José dos Campos, tem algumas negociações relacionadas a essa questão do combate à violência doméstica, e principalmente concedendo licença às mulheres que eventualmente são vítimas dessa violência doméstica, mas é um assunto para a gente se estender bastante e a gente não tem tempo aqui. Mas vamos lá para o próximo slide. Um outro exemplo, aqui relacionado à diversidade e inclusão, são dois exemplos aqui, né? Nós vimos a Embraer concedendo 300 bolsas de estudo 100% gratuitas, né, de pessoas com deficiência selecionadas ali pela Embraer, mas não só isso, né, a empresa também está buscando esses grupos minorizados, por assim dizer. Nós estamos falando de pessoas pretas e pardas, nós estamos falando de outros grupos que efetivamente estão participando desse processo para que possam trabalhar em suas residências no ambiente online e que possam ser aproveitados de acordo com o seu desenvolvimento, de acordo com a sua qualidade e de acordo, efetivamente, com aquilo que aprenderam, né? Nós estamos, efetivamente, pensando num cenário em que não é benevolência. A empresa está fazendo um processo efetivo de concessão de treinamento e aproveitamento desses profissionais, ok? A Bayer também é uma empresa, isso é público também, ela anunciou que vai ter a mesma quantidade de mulheres e homens em cargos de liderança até 2030. Vejam que esse é um desafio enorme, como todos os outros dentro da sociedade. A questão da diversidade de gênero, nós temos uma questão extremamente importante, precisamos resolver isso na sociedade, né? E as empresas estão olhando para essa questão de maneira bastante profícua e querem avançar. Pois bem, o próximo slide. Meu
tempo está acabando. A questão da governança, né? Mas a governança, quando eu trago aqui, ela não está voltada à questão anticorrupção, apenas um pedacinho ali, mas é preciso também falar de governança no ambiente em que nós estamos inseridos dentro desse seminário, que é a governança sob o ponto de vista trabalhista. Nós temos que falar em criação de normas, culturas empresariais na área do RH, adequar ali o processo de contratação de profissionais para que a gente tenha ali o universo de não só de ESG, mas de diversidade, de todas as regras relacionadas ao meio ambiente. E lembrando, ESG não é cumprir lei, ESG é fazer mais, é poder avançar naquilo que a legislação obriga dentro da sociedade, porque senão fica simples a questão, é só cumprir a lei, não é nada disso, né? E a questão da governança interna para se construir um caminho está incerta nesse processo. Pode passar o próximo slide, por favor. Com todo esse cenário, e esse é praticamente o último slide, professor Calcini, com todo esse cenário, nós estamos falando de situações importantes sob o ponto de vista de recursos, obviamente, e sob o ponto de vista de sociedade, o olhar para o consumidor e tudo mais. Quando eu falo de ESG, todo mundo, então, quer se inserir no contexto de ESG, né? E nós precisamos tomar cuidado com ESG fake, que, na verdade, é o greenwashing, que se fala muito. Se fala no diversital washing, enfim, diversas outras coisas, que são empresas que fazem isso naquela palavra, se me permitem, uma palavra coloquial que se chama para inglês ver. Muitas empresas estão adotando atitudes que efetivamente não protegem o meio ambiente, que não fazem a inclusão social e também não se inserem no ambiente de governança só para tentar mostrar para a sociedade, para o consumidor ou para algumas empresas que efetivamente adotam as práticas ESG, mas que não são verdadeiras. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque, obviamente, né, nós, como um ambiente de consumidor, efetivamente, nós podemos influenciar e muito no crescimento da sociedade sob esse ponto de vista de ESG. E é importante, que eu já disse e vou repetir, ESG, nós não estamos falando somente em benevolência, nós estamos falando em construir pontes, nós estamos falando num processo que, unindo a companhia e a sociedade, ele é benéfico para o mundo, ele é benéfico para todos. Não há como eu disse, como eu já falei, se enxergar o mundo hoje sem a sustentabilidade e sem a contribuição efetiva das companhias para essa sustentabilidade. Você pode passar o próximo slide, por favor? Aqui os meus agradecimentos, né? Eu não sei se eu os cansei muito nesse sábado de manhã, né? Porque é de fato um desafio nós falarmos no sábado, e eu quero agradecer muito a editora Mizuno, agradecer a todos aqui que ficaram nessa apresentação, que interagiram aqui conosco, e fico muito feliz de poder falar para esse público tão seleto, esse público convocado pela editora Mizuno, que atendeu o nosso pedido de conversar sobre as questões trabalhistas, e falar mais uma vez que minhas redes sociais é Anjos Newton, né, .advocacia, estou lá à disposição, e meu WhatsApp profissional ficou no primeiro slide, devia ser no último, né, professor? Mas eu fico à disposição para conversar com todos aqui, e eu terei muita honra em falar com vocês. Muito obrigado. Meu amigo Newton dos Anjos, olha, você é o cara do ESG. Não sei se todos sabem, mas aqui faço questão de naturalmente dar essa publicidade. O Newton também, há um tempo atrás, mais precisamente há 1 ano e meio atrás, aceitou um outro desafio que, à época, eu propus para poder coordenar junto comigo um livro sobre ESG. Livro esse que é publicado pela editora Mizuno, que trata justamente da referência da responsabilidade social empresarial. E, gente, só foi lançado na FENALO, que é o maior evento jurídico da América Latina. E esse livro, para quem não conhece ainda,
ele foi indicado como de leitura obrigatória pelo Valor Invest, ou seja, as próprias companhias estão indicando, e os jornais aí de maior gabarito que nós temos no país, este livro para que você possa conhecer cada vez mais esse universo que se trata sobre o ISD. Se vocês colocarem agora no Google, depois do evento, claro, o tema, vocês vão ver que temos notícias praticamente semanais, para não dizer diárias, sobre o assunto. E o Newton é hoje um dos maiores, para não dizer o maior especialista nesse assunto, e por essa razão, todos que aqui estão nos prestigiando hoje, que ficarem até o final, vão ter uma grande surpresa para poder falar mais sobre essa questão. Mas vamos deixar para o final, para o pessoal aí ficar aí na motivação. Pois não, meu caro. Eu só queria fazer uma observação, já que o professor trouxe o nosso jabá do nosso livro, que é bastante importante para a sociedade. Esse livro, ele conta com 50% das articulistas do sexo feminino. Nós fizemos isso justamente porque nós estamos num ambiente de ESG. E nós temos que contemplar a questão da diversidade também. Temos um deficiente visual, temos também pessoas pretas e pardas. A ideia é, de fato, falar de ESG, mas não só falar dele, mas ser ESG também. Essa é importante. Obrigado, professor. Aliás, esse livro, gente, olha, ontem mesmo, viu, Newton, confidenciando aqui no ar, um grande professor aí de uma universidade aqui de São Paulo disse que adotou como obrigatório, né, como ali consulta obrigatória para os alunos, e toda a aula dele foi com base no curso. Aliás, o pessoal da FGV, que às vezes pergunta, né, esse livro está servindo como base também de programa para os conteúdos. Então, fiquem até o final aqui do evento de hoje, vai ter uma grande surpresa, não só sobre o tema de ESG, mas vão poder ter uma oportunidade de conhecer um pouco mais deste universo. Meu caro, muito obrigado uma vez mais aí pela gentileza do seu aceite. Fiquei extremamente feliz de contar com a sua agenda, que eu sei que foi complicada no começo desse ano, e quero lhe desejar um excelente final de semana, um ótimo sábado, agradecendo uma vez mais em meu nome, em nome da editora Mizuno, tá bem? Grande abraço.